Fala pessoal, tranquilo? APX2 de cálculo 3, né, de 2021.1, seguindo o mesmo padrão, né, questão 1, envolvendo multiplicadores de Lagrange, certo? Como eu já disponibilizei o resumo, né, para quem faz parte do nosso reforço, não vou colocar aqui mais as fórmulas e tudo mais, e a intenção é que a gente faça sem fórmula mesmo, até porque na AP lá a gente não consegue levar esses teoremas, essas fórmulas, essas, entre aspas, colinha. Então a gente vai ter que memorizar e para fazer uma boa prova lá, certo? Então, multiplicadores de Lagrange, né? Só lembrar daquele lambda, do gradiente que a gente precisa, certo? Então vamos lá. A gente tem a letra A, né? Na letra A primeira coisa que a gente tem que nomear é essa partezinha aqui do S, né, de g de xy, certo? Então, o que a gente precisa resolver? A gente precisa montar um sisteminha, né, pelo teorema de Lagrange. O que nós temos? Que o gradiente de f de xy é justamente igual a um lambda que multiplica o gradiente de g de xy. Tranquilo? E qual que é a segunda igualdade que a gente tem? É que x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente igual a 2. Certo? Então é esse sistema que a gente tem que resolver. Então vamos lá. Gradiente de f de xy. A gente deriva em relação a x, coloca na coordenada x. A gente deriva em relação a y e coloca na coordenada y. Certo? Então vamos lá. F de xy, ó. F de xy é igual a x vezes y. Vou derivar isso aqui em relação a x. Então o meu x o meu y é constante, eu jogo para fora e a derivada de x é 1. E 1 vezes y é o próprio y. Ou seja, y na coordenada x. E agora a gente vai derivar em relação a y. Então meu x é constante, eu jogo para fora e a derivada de y é 1. E x vezes 1 é o próprio x. Certo? Isso aqui é justamente igual a um lambda que multiplica o gradiente de g. Então, vou derivar g em relação a x e derivar g em relação a y. A derivada de x ao quadrado em relação a x, dá um peteleco no 2, 2x. Y é constante, então vai dar 0, vírgula. Agora vou derivar em relação a y. X vira constante, vai dar 0. Y ao quadrado, dá um peteleco no 2, 2y. Certo? E aqui embaixo a gente repete, temos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Tranquilo? Então vamos seguindo. Daqui a gente tira que y é justamente igual a... Fazer uma distributivazinha aqui, ó. Y é igual a lambda, que multiplica 2x. Aqui a gente tem que x é igual a lambda, que multiplica 2y. E aqui embaixo a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado é justamente igual a 2. Certo? Então a gente tem um sistema. A gente tem um sistema para resolver, onde a gente quer os valores de máximo e de mínimo. Então assim, a gente precisa dos valores de x e de y. Então é um sistema com 3 incógnitas, né? Que eu tenho y, lambda e x. E 3 igualdades, ó. 1 igualdade, 2 igualdades, 3 igualdades. Então assim, a forma em que você resolve esse sistema é muito particular, né? Você pode fazer o método da substituição, o método da adição. Então, assim, é importante que você faça da forma que você tiver mais confiança, né? Então, assim, eu particularmente gosto de isolar lambda aqui, porque lambda vai ficar igual a y sobre 2x. E, de fato, o x é diferente de zero, porque se o x é igual a zero e y é igual a zero, essa igualdade não é respeitada. Então, eu posso fazer essa desigualdade, certo? E aqui embaixo, aliás, essa igualdade, né? E aqui embaixo, o lambda é igual a x dividido por 2y. Por que eu fiz isso? Ora, se lambda é igual a y sobre 2x e lambda é igual a x sobre 2y, aqui significa que... Vou passar aqui para baixo, ó. Significa que y sobre 2x é justamente igual a x sobre 2y.
Ok? Então daqui, ó, o que a gente tira? Multiplica o cruzado, vai ficar 2y ao quadrado é justamente igual a 2x ao quadrado. Posso cortar o 2 com 2, né? Porque simplificando, divido por 2 ambos os lados. Então vai ficar y ao quadrado é justamente igual a x ao quadrado. O que implica que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado. Ou seja, y é igual a mais ou menos x. Ok? Agora eu volto naquela que eu ainda não trabalhei, né? Deixa eu fazer o risquinho aqui, ó. Eu volto naquela que eu ainda não trabalhei. Eu tenho o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? X igual a y. Ou y igual a x. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que no caso eu estou trocando o y por x, então vai ficar x ao quadrado é igual a 2. Então aqui eu tenho que 2x ao quadrado é igual a 2. Então x ao quadrado é igual a 2 dividido para 2. X ao quadrado é igual a 1. O que implica que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Então vai ficar mais ou menos 1. Ok? Então, para o primeiro caso, eu peguei x igual a y. Aqui eu vi que x vale mais ou menos 1. O que implica que y vai valer mais ou menos 1 também. Porque ambos são iguais, né? Então aqui eu vou ter P1. Primeiro ponto, igual a 1 e 1. Segundo ponto, igual a menos 1, menos 1. Porque x é igual a y. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou para o segundo caso, ó. Segundo caso. Qual que é o meu segundo caso? Onde x é exatamente igual a menos y, valores trocados, ó. Ou y, né, igual a menos x. Seguindo essa primeira igualdade que eu encontrei aqui, né? Deixa eu até inverter a ordem aqui para não confundir um pouco. Para não confundir, né? Porque eu estou trabalhando com y primeiro, né? Claro que a igualdade é exatamente igual. Mas eu vou pegar aqui y igual a x e y igual a menos x, certo? Quando eu faço isso, voltando lá na minha original de novo, ó, o que eu encontro? Eu encontro x ao quadrado menos y, aliás, mais menos y ao quadrado é igual a 2, certo? Então x ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente π ele torna positivo, mais x ao quadrado. Aqui, pessoal, menos y ao quadrado, o y vale menos x. Então aqui é menos x. Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Isso é igual a 2. Certo? Eu estou trocando y por menos x. Só fazendo essa pequena correção. Então aqui de novo vai ficar 2x ao quadrado é igual a 2. E pelos mesmos passos aqui, a gente chega aqui. X é igual a mais ou menos 1. Certo? Só que repare o seguinte. Eu tenho P3 e eu tenho P4. O P3, o x vale mais 1. X vale mais 1 e o y vale o sinal contrário, né? Então eu vou ter x valendo 1 e y valendo menos 1. Da mesma forma em que eu vou ter x valendo menos 1 e y valendo 1. Porque são sinais contrários aqui, ó. Aqui são sinais iguais e aqui são sinais contrários. Então eu tenho os 4 pontos, ó. P1, P2, P3. Então aqui é a resposta. Certo? E aqui é a resposta. Ele pede para dizer, determina os pontos nos quais f assume valores máximos e mínimos. Esse aqui são os pontos. Agora, para eu descobrir quais são esses pontos, aliás, qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo, eu preciso criar quem? Lembrando que f de xy
é justamente igual a x vezes y, lá do enunciado, né? Então eu preciso de f de P1, f de P2, f de P3 e f de P4. Preciso descobrir para confirmar, né, qual é o meu ponto de máximo e qual é o meu ponto de mínimo. F de P1, o P1 é 1, 1. Então vai ficar f de 1, 1. Ou seja, eu troco o x por 1 e o y por 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que é justamente igual a 1. F de P2 é menos 1, menos 1. Justamente menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais. Sobra 1. F de P3. F de P3 é 1 no x e menos 1 no y. Então vai ficar f de 1 menos 1. Vai ficar 1 vezes menos 1. Isso é justamente igual a menos 1. E f de menos 1 e 1 vai ser menos 1 vezes 1, que é exatamente igual a menos 1. Então eu tenho 2 pontos de mínimo e 2 pontos de máximo. Logo, o ponto de máximo é igual a 1, ponto de máximo. E aqui a gente tem que é ponto de mínimo. Ok? E com isso a gente conclui a questão 1, fazendo da mesma forma. Lembrando que eu preciso resolver esse sistema. Então a forma com que você resolve aqui é muito particular, sabe? Às vezes a gente pode isolar lambda, às vezes a gente pode descobrir um valorzinho para lambda, logo de cara e tal. Porque assim, como o y vale 2 lambda vezes 2x, eu poderia trocar o y aqui por lambda 2x e trabalhar para encontrar um lambda, 2 valores para lambda e tudo mais. Também dá, também é uma opção. Isso aqui é um sistema com 3 incógnitas e 3 igualdades. A gente precisa de uma maneira ou de outra resolver esse sistema, certo? Claro que esse sistema é um sistema do segundo grau, né? Então, provavelmente eu vou ter mais de um ponto para analisar. Nesse caso, a gente teve 4 pontos. Ok? Então, aqui o primeiro caso, um caso em que x é igual a y. Então, eu volto na minha original e troco o y por x. No segundo caso, eu tenho sinais contrários. Y é igual a menos x. Então, eu vou trocar o y por menos x. Aqui o ponto vai ser sinais iguais, ó, 1, 1, menos 1, menos 1. E aqui vai ser sinais contrários, vai ser 1, menos 1 e 1. Ok? E com isso a gente conclui a questão 1, 2021.1. Provavelmente a questão 2 segue o mesmo padrão, ou seja, aquela é para dizer se é ponto de célula, se é mínimo local ou máximo local. Então, assim, com isso a gente já consegue padronizar bastante, né, o que vai acontecer na prova aí. Beleza? Até a próxima.